Pare tudo agora e escute com o coração, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode mudar completamente sua relação com o rosário, ou revelar por que sua vida espiritual está travada. Padre Pio, o santo dos estigmas, dizia com lágrimas nos olhos: o rosário é uma arma, mas quando usado sem fé, ele não atinge o inimigo e ainda pode enfraquecer quem o segura. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. O que vou te contar agora é duro, mas necessário. Porque rezar o rosário mecanicamente, como quem repete palavras vazias, pode ser mais prejudicial do que não rezar. É como tentar alimentar a alma com vento. É como oferecer a Nossa Senhora um presente embrulhado, mas com nada dentro. Quantas vezes você já rezou o rosário sentindo que era só mais uma obrigação? Quantas vezes os dedos passavam pelas contas, mas o coração estava longe? Quantas vezes a oração virou um piloto automático espiritual? Padre Pio não tolerava isso. Ele rezava inúmeros terços por dia, mesmo entre dores insuportáveis. E dizia: cada Ave Maria deve ser sentida, deve sair do coração como uma rosa viva, não como uma flor artificial. Porque o rosário não é repetição vazia, é contemplação viva, é diálogo com o céu, é mergulho no mistério da salvação. E quando o rezamos sem fé, algo começa a morrer dentro de nós. A sensibilidade espiritual, a intimidade com Maria, o respeito pelo sagrado e, o mais grave, a própria confiança em Deus. O que acontece quando você reza o rosário sem fé? Você acostuma a alma ao vazio. Você treina o coração a fingir que está orando. Você pode até afastar graças que estavam sendo preparadas, porque a fé é a ponte por onde elas chegam. Lembra o que diz a Escritura? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E também: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. É isso que acontece quando rezamos o rosário só com a boca. A alma se distancia, o céu se silencia, o inimigo sorri. Mas calma, essa não é uma palavra de condenação, é um alerta de amor e uma chamada à conversão. Se você deseja rezar com profundidade, se quer se reconectar com a graça que o rosário carrega, então permaneça comigo, porque neste vídeo vamos mostrar o que Padre Pio dizia sobre o rosário verdadeiro, os efeitos espirituais de rezar com e sem fé, e como você pode transformar sua oração fria em uma arma ardente nas mãos de Maria. Antes de continuarmos, faço agora um convite muito especial. Inscreva-se neste canal. Mas não por vaidade, não por números. Inscreva-se por fé, porque aqui cada vídeo é feito como um ato de amor à sua alma. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha conteúdos, você se torna parte de uma família espiritual. Uma comunidade que caminha com Maria, com Padre Pio, com Jesus. Clique. Agora em inscrever-se e ative o sino. Você não vai querer perder o que está por vir. Padre Pio não era apenas devoto do rosário. Ele era apaixonado por ele. Vivia com o terço nas mãos, dormia com o terço entre os dedos. Morria e ressuscitava espiritualmente todos os dias através das Ave-Marias que oferecia com fervor. Ele dizia sem rodeios: o rosário é a arma para os combates de hoje, mas não uma arma qualquer, uma arma viva, um fogo que queima o mal, um escudo contra tentações, um sopro da Virgem Maria no coração do fiel. Por isso, Padre Pio também alertava sobre o perigo de rezá-lo sem fé. Segundo ele, uma Ave Maria rezada com fé vale mais do que 1000 rezadas sem alma. Mais do que a quantidade, importa a intensidade do coração. É a alma presente na oração que a torna fecunda. O que acontece quando se reza o rosário sem fé? Padre Pio dizia que o demônio não tem medo de palavras vazias. Ele teme o rosário quando ele sai de um coração inflamado de amor. Mas quando é recitado com distração,
sem entrega, com frieza, torna-se apenas um barulho que ecoa no vazio. E o mais grave, rezar o rosário sem fé pode levar a alma a se acostumar com a ausência de Deus. A pessoa ora, mas não espera. Reza, mas não escuta. Pede, mas não confia. Padre Pio dizia: o inferno não teme orações automáticas, teme orações apaixonadas. E isso nos faz refletir. Quantas vezes dizemos as palavras do rosário enquanto pensamos nas contas do mês, nas redes sociais, nos problemas do trabalho? Quantas vezes tratamos o rosário como uma obrigação, um peso, um item a riscar da lista? Não é esse o espírito que Nossa Senhora deseja. O rosário deve ser rezado como um encontro com Maria. Padre Pio via cada Ave Maria como um beijo em Nossa Senhora. Cada conta do terço como uma gota de sangue redentor de Cristo, sendo honrada. Cada mistério como uma porta aberta para contemplar o coração de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quando você reza o rosário com fé, está fazendo memória viva da vida de Jesus, trazendo Maria para dentro da sua casa, levando luz para os seus pensamentos, curando feridas da alma, derrubando muros invisíveis que o inimigo levantou. Mas quando você o reza de forma fria, apressada e automática, está apenas movendo os lábios, e o que Deus quer é que você mova o coração. Padre Pio. E os milagres através do rosário. Há inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas, iluminadas depois de rezarem o rosário com fé junto a Padre Pio. Muitos vinham a ele dizendo: Padre, rezei e nada aconteceu. E ele perguntava: você rezou ou apenas recitou? Há uma diferença gigantesca. Rezar é entrar em comunhão, é abrir espaço para que Deus fale, é entregar os sentimentos reais do coração, mesmo quando são dúvidas, medos, cansaços. Como começar a rezar com fé de verdade? Padre Pio ensinava 3 atitudes. Silêncio interior. Antes de iniciar o rosário, fique em silêncio por alguns minutos. Respire. Ofereça sua oração a Deus. Não comece correndo como quem precisa cumprir uma tarefa. Presença de Maria. Imagine Nossa Senhora ali com você, não como uma estátua, mas como mãe viva, caminhando com você enquanto você recorda os mistérios da vida de Cristo. Intenção clara. Cada mistério pode ser oferecido por algo real, pela sua família, pela sua cura, por uma alma, por um milagre que você espera. Isso dá vida à oração. Padre Pio dizia: reze o rosário como se fosse o último da sua vida, porque talvez seja. Imagine o seguinte: você está rezando o rosário e, em vez de repetir palavras sem alma, você visualiza cada mistério. Você sente cada Ave Maria subir como um incenso suave diante do trono de Deus. Você percebe que ali mesmo, no silêncio, do seu quarto ou no banco da igreja, sua alma está sendo tocada. Isso é o que acontece quando se reza o rosário com fé. Não com fé teórica, mas com fé viva, fé encarnada, fé apaixonada. Padre Pio dizia: o rosário é uma escada que leva ao céu, mas não se sobe escadas correndo, sobe-se passo a passo, com o coração em cada degrau. O que acontece? Quando você reza com fé, o ambiente espiritual muda. Você já notou como o clima da casa muda quando alguém reza de verdade? Não é ilusão, é espiritual. O rosário bem rezado expulsa presenças negativas, acalma agitações, corta ataques espirituais. Padre Pio dizia que o demônio foge da casa onde o rosário é rezado com fé. Ele não suporta o som da Ave Maria. Ele odeia a lembrança constante da humildade de Maria, da vitória de Cristo, da intercessão dos santos. 2. A mente se purifica. Seus pensamentos começam a se alinhar com o céu. Ansiedade dá lugar à confiança, confusão dá lugar à clareza. O rosário, quando rezado com fé,
lava a mente com a presença de Deus. 3. O coração se alinha ao coração de Maria. Isso muda tudo, porque o coração de Maria pulsa com compaixão, silêncio, coragem e amor puro. Ao rezar com entrega, você começa a pensar, agir e sentir como um filho verdadeiro de Nossa Senhora. 4. Milagres acontecem. Quantos testemunhos de curas, conversões, reconciliações e transformações começaram com um simples terço rezado de joelhos, mas com alma sincera. Padre Pio dizia que nenhum rosário sincero passa em vão. Mesmo que você não veja o fruto imediato, a oração já foi plantada, e no tempo certo Deus faz germinar. E o que acontece quando se reza sem fé? A alma se acomoda, o coração se endurece, a oração se torna um fardo, e a pessoa começa a achar que nada muda. Mas o problema não está em Deus, está na entrega. Padre Pio foi firme. A oração sem fé é como uma carta não assinada. Ela não chega ao destino. O céu não responde fórmulas decoradas, responde corações dispostos, mesmo que a fé seja pequena, como um grão de mostarda. Se for sincera, move montanhas. Como transformar seu rosário em uma experiência viva? Antes de rezar, peça a fé que falta. Não comece fingindo que está pronto. Diga, Senhor, eu não sei orar como deveria, mas eu quero. Ajuda-me. Essa humildade toca o céu. Visualize cada mistério. Não apenas recite. Ao meditar cada mistério, gozoso, doloroso, glorioso ou luminoso, imagine-se ali. Veja Jesus nascer, sofrer, ressuscitar. Veja Maria como mãe presente. Reze por alguém. Ofereça cada terço por uma intenção real. Dê nome ao seu clamor. Isso dá profundidade à oração. Use o rosário como um escudo. Está ansioso? Reze. Sentiu medo? Pegue o terço. A tentação bateu. Segure as contas e invoque Maria. Padre Pio e a arma invisível. Um jovem uma vez perguntou a Padre Pio: Padre, o que o senhor faz quando está sendo muito atacado espiritualmente? Padre Pio levantou a mão, mostrou o terço e respondeu, com um sorriso firme: Com esta arma, o inimigo não me toca. Era isso que o rosário representava para ele. Uma espada de oração, um escudo da fé, uma corda que o ligava ao céu. E é isso que ele quer que você viva também. Não um rosário de palavras vazias, mas um rosário que faz tremer o inferno e abrir as portas da graça. No próximo bloco, você vai aprender como manter viva essa chama, mesmo quando estiver cansado, desanimado, sem vontade de rezar, e como Padre Pio enfrentava esses momentos. Com coragem e fé inabalável. Se o seu rosário tem estado frio, prepare-se para reacender essa devoção. Vamos ser sinceros, nem sempre conseguimos rezar com fervor. Há dias em que o cansaço nos vence, há noites em que a mente está tão barulhenta que cada Ave Maria parece pesada demais. Há momentos em que simplesmente não conseguimos. É nesses momentos que o inimigo sussurra: Está vendo? Você não tem fé nenhuma. Para que continuar tentando? Padre Pio, mesmo sendo um santo extraordinário, também enfrentava noites de silêncio espiritual. Dias de aridez, momentos de escuridão interior. Mas o que ele fazia? Ele rezava mesmo assim, com lágrimas, com dor, com o coração partido. Ele não largava o terço, porque ele sabia, quando você não sente vontade de rezar, é justamente quando mais precisa orar. O desânimo espiritual é real, mas não é definitivo. Padre Pio chamava esses períodos de noites da alma. Momentos em que Deus parece distante, a oração parece vazia e tudo perde o sentido. Mas ele dizia que, na maioria das vezes, não é Deus que se afasta. Somos nós que estamos distraídos demais para percebê-lo. O rosário, nesses momentos, é como um fio que impede a alma de cair no abismo. Mesmo que você não veja nada, não sinta nada, não entenda nada, se continuar segurando o terço, você estará segurando a mão de Maria. Como reacender o fervor? 1.
Reze com sinceridade, não com perfeição. Padre Pio dizia que Deus não espera orações perfeitas, mas orações verdadeiras. Se você está cansado, diga: Senhor, estou exausto, mas quero rezar. Se está com raiva, diga: Maria, estou confuso, mas preciso da tua paz. Essa honestidade toca mais o coração de Deus do que 1000 palavras decoradas. 2. Mude o ambiente às vezes. O problema não está na oração, mas no lugar onde você ora. Reze com uma vela acesa. Coloque uma imagem de Nossa Senhora ao seu lado. Coloque uma música suave. Crie um ambiente sagrado. O coração responde melhor onde há beleza e silêncio. 3. Ofereça o rosário como um sacrifício padre. Pio dizia que uma oração feita no cansaço vale por 2. Quando você insiste em rezar mesmo sem forças, você está oferecendo um sacrifício espiritual. E Deus honra isso. O céu inteiro se comove com um rosário rezado entre lágrimas e silêncio. 4. Reze com outros. Se estiver difícil orar sozinho, una-se a outros. Assista uma live do rosário. Convide alguém da sua família para rezar com você. Ligue para um amigo de fé e proponha um terço juntos. Padre Pio dizia que a oração em união tem mais força do que imaginamos. O conselho de Padre Pio. Para quem está sem forças, um jovem uma vez escreveu a Padre Pio dizendo que não sentia mais nada na oração, que rezava o rosário, mas era como se estivesse falando com as paredes. Padre Pio respondeu: continue, mesmo que você se arraste. Mesmo que chore, mesmo que tudo diga para parar, continue. Porque Maria não se afasta daquele que segura seu terço com amor, ainda que sem forças. Isso é fé. Fé não é sentir. Fé é continuar mesmo quando tudo parece sem sentido. O rosário como trilho da alma. Padre Pio via o rosário como trilhos de trem. Mesmo que a locomotiva esteja sem energia, os trilhos estão ali. A oração guia a alma até Deus, mesmo nos dias escuros. E mais, quanto mais você reza com sinceridade, mesmo sem vontade, mais você vai recuperando o fogo interior. De repente, o que era peso se torna prazer. O que era silêncio se torna presença. O que era obrigação se torna amor. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja agora com o terço nas mãos, olhando para ele de uma nova forma. Talvez, depois de tudo que ouviu aqui, você tenha entendido que o problema nunca foi o rosário, mas a forma como você vinha se aproximando dele. Talvez você esteja rezando há anos, mas no fundo sempre sentiu que faltava algo. Faltava profundidade, faltava clareza, faltava direção. E talvez, no silêncio do seu coração, você esteja dizendo agora: Senhor, eu quero mudar, eu quero rezar com verdade, eu quero sentir de novo a tua presença. Se essa é a sua oração hoje, saiba, há um caminho para isso, e esse caminho começa com uma decisão. Com humildade e confiança, quero te apresentar um instrumento que pode ser a resposta concreta para essa nova fase que seu coração está pedindo. O guia espiritual inspirado nos ensinamentos de Padre Pio. Um material preparado com oração, com reverência e com a missão de ajudar você a transformar sua vida de oração, começando pelo rosário. Esse guia não é só um PDF, é um convite de Deus, é um passo real na direção de uma fé viva. É como se Padre Pio, com toda a sua autoridade espiritual, te dissesse: filho, filha, recomece comigo, vamos orar juntos do jeito certo. Neste guia, você vai encontrar um roteiro devocional para rezar o rosário com mais profundidade e intenção, meditações espirituais para cada mistério, à luz da espiritualidade de Padre Pio Passos. Práticos para sair da frieza espiritual e reacender a fé.
Conselhos dos santos sobre como lidar com distrações, desânimo e aridez. Orações curtas para intercalar entre os mistérios. E manter a alma conectada. Um plano de 7 dias de reconexão com Maria para restaurar sua intimidade com Deus, mas o mais importante, esse guia é uma ponte. Uma ponte entre onde você está agora e onde Deus deseja te levar. Quantas vezes você começou um propósito de oração e parou na metade? Quantas vezes prometeu rezar mais e não conseguiu? Quantas vezes desejou amar mais o rosário, mas não sentiu nada ao rezá-lo? Isso não é culpa sua. É sinal de que você precisa de direção, de apoio, de uma espiritualidade encarnada que te acompanhe passo a passo. Esse guia é exatamente isso, um companheiro de fé, um mapa devocional, um alimento diário para a sua alma cansada. E acredite, o inimigo vai tentar te convencer de que você não precisa disso, que você pode continuar como está, que tá bom assim, mas a sua alma sabe, não está bom. Você quer mais, você precisa mais, você nasceu para mais. Algumas portas espirituais só se abrem com fé, e talvez este guia seja a chave que o céu colocou diante de você hoje. Se sua oração anda fria, se sua fé está apagada, se seu rosário perdeu o sentido, então não ignore esse chamado. Clique agora no link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Adquira seu exemplar do Guia Espiritual inspirado em Padre Pio. E comece hoje mesmo a sua reconciliação com a oração. A decisão é sua, mas saiba, Maria está esperando, Padre Pio está intercedendo e Jesus já está olhando para o seu coração com misericórdia. Que a sua resposta seja: Senhor, eu quero rezar com fé e vou começar agora, porque Ayumo Asiakie, fé não se sente, a fé se vive, e o rosário é o caminho.